Olá, gente, tudo bem com vocês? Professor Juan aqui mais uma vez para ministrar aula de educação física para vocês, falando sobre jogos e brincadeiras. Bom, gente, na aula de hoje vamos falar um pouco, reforçar um pouco o contexto de jogo, brinquedo e brincadeira. Como eu já falei nas aulas passadas, esses fenômenos são inseparáveis, né? Eles têm os seus contextos, cada um tem a sua especificidade em relação ao seu contexto, porém são fenômenos bem próximos, né? Fenômenos quase que inseparáveis. E aí, dentro desse contexto dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras, as crianças, os alunos, os adolescentes, eles têm a capacidade de se divertir através desses fenômenos, né? O ato de divertimento. Porém, eles também aprendem muito com esse processo através do jogo, através do brinquedo e através da brincadeira. A aprendizagem, ela é notória, tá certo? Além de se divertir e de aprender, temos a capacidade de desenvolver o intelecto e o social. Então, intelectualmente e socialmente, o jogo e a brincadeira, ele nos dá essa capacidade de desenvolvimento, né? Dessas capacidades intelectuais e sociais. Jogo na atualidade. Podemos perceber que os jogos, os brinquedos e as brincadeiras tradicionais, né, que são aqueles que são passados de gerações para gerações, que nossos pais, nossos avós vivenciavam, eles perdem um pouco o espaço referente à nova geração tecnológica, o que gera uma certa preocupação em torno dos aspectos físicos, cognitivos e intelectual que os jogos tradicionais proporcionam sobre a forma imóvel, muitas vezes, de muitos jogos. Então, gente, aqui trata dessa questão, né, dessa queda, muitas vezes, dessa diminuição da vivência dos jogos tradicionais por conta dos jogos eletrônicos. E aí, temos um aumento, já que os jogos eletrônicos têm uma alta crescente desde muito tempo, temos o aumento no investimento referente aos jogos e meios eletrônicos, referentes aos videogames, celulares e até os próprios brinquedos. Então, os empresários que trabalham nesse ramo de investir no mercado eletrônico ou em algo que seja relacionado ao mercado eletrônico, eles investem pesado porque sabem que terão um grande retorno financeiro. Então, além dos videogames, além dos celulares, tudo que está ligado ao mercado eletrônico, como brinquedos que estão ligados aos jogos eletrônicos, brinquedos que estão ligados a um desenho animado que está muito famoso na TV. Então, é um mercado que está em alta, né? E aqui eu faço a seguinte questão: vamos revisar, gente? Vamos revisar, porque é de grande importância, pois vocês serão avaliados nessa reta final de primeira unidade, tá certo? E aqui eu trago uma atividade que eu passei para vocês em uma determinada aula, em que temos duas questões pessoais, né? Duas questões que vocês respondem através do seu convívio e tudo. E aqui temos a terceira questão, que fala sobre as classificações dos jogos. Vocês lembram, gente, quais são as classificações dos jogos? Lembrem. Jogos tradicionais, jogos cooperativos, jogos competitivos, jogos pré-desportivos, jogos virtuais, tá certo? Então, eu já falei sobre todas essas classificações nas aulas passadas. Vamos dar uma revisada aí no caderninho e ver cada uma dessa classificação. Aqui eu trago uma questão que vocês têm que ficar atentos, principalmente nessa segunda questão, beleza? Que eu falo sobre as numerações dos jogos e aqui eu peço para que vocês numerem, né? E aí eu vou pedir que vocês anotem, principalmente no caderno de vocês, ou corrijam se está certo ou errado.
Jogo que tem objetivo principal a vitória de todos os alunos. Estou falando do número 2, jogo cooperativo, gente. Jogo que faz uso de material eletrônico. Número 4, jogos virtuais, gente. Jogos que vêm sendo passados por gerações, não sabendo exatamente quem o criou ou quando criou. Jogos tradicionais. Número 5, jogo que tem como objetivo principal ganhar ou perder. Número 1, jogo competitivo, gente. Jogos que têm características de determinadas modalidades esportivas. Número 3, jogos pré-desportivos. E aqui eu trago outra questão que é de grande importância, essa situação de vocês citarem um exemplo de jogo referente àquela classificação. Vamos lá. Um exemplo de jogo competitivo. Pega-pega, pega-pega, jogo da velha em circuito, né? É um exemplo de jogo competitivo. Jogo cooperativo, centopeia, de certa forma, o pega-pega congelou, ele pode ser, de certa forma, de traços cooperativos, posso considerar. Jogo tradicional, vamos lá. Amarelinha, o próprio pega-pega, 7 pedrinhas, existem vários. Jogos de tabuleiro, xadrez, dama, dominó, tem vários. Então, o exemplo a característica do jogo semi-cooperativo, vocês também podem revisar, que eu passei isso na aula, tá certo? Então, vou mandar as imagens no grupo referente à correção dessas atividades, tá certo? Abraço, gente, até a próxima aula.